Tô aqui no apartamento que quando eu postei ele no Instagram, todo mundo amou e não é pra menos, porque esse apartamento é muito lindo, a história dele é linda, ele chama P Ametista. A nossa cliente está num momento de vida de se reencontrar, de se ressignificar muitas coisas, entre elas a relação dela com a casa dela. Então esse apartamento ele marca um novo momento, assim, aquele momento que ela quer se sentir em casa, ela tá morando temporariamente lá com o pai dela, então ela tá buscando muito isso. Esse apartamento aqui tem um projeto muito legal, ela buscava muitas texturas orgânicas, cores naturais, isso tudo vai super de encontro ao que ela acredita, ao que ela estava buscando, e tem uma curiosidade interessante que é que ela já tinha feito um projeto de arquitetura antes de nos contratar, você acredita? Isso já aconteceu inclusive com vários clientes nossos, mas o que acontece? Nesse projeto que um dia ela fez de arquitetura, ela não tinha se encontrado ali. Eu acho que alguma coisa foi ruidosa no processo, ela não gostou do resultado final, ela não se sentiu ouvida, pelo contrário, achava que parecia que no final das contas ela que estava projetando, e daí ela chegou até a gente com toda uma nova expectativa. E o feedback dessa cliente ao final do projeto é lindo, gente. A gente adorou fazer parte dessa etapa da vida dela e inclusive vou deixar esse feedback aqui porque nos emociona muito quando a gente consegue chegar lá com o projeto, né, e saber que ele significa tanto na vida de alguém e que ele marca um momento muito especial. A gente acabou o projeto, teve uns mesinhos de organização e agora essa obra começou, não faz muito tempo, mas ela já tá caminhando super bem. Vou mostrar pra você todos os detalhes e a gente tá naquela fase que eu amo, que você sabe, eu sempre mostro por aqui, que é a fase de revestimentos. E daí, esse apartamento aqui tem revestimentos lindos, super diferentes, um azul lindo na sala e uma marcenaria que ainda não está sendo montada, mas lá no futuro, quando for montada, eu também vou mostrar para você. Começar aqui pela entrada. Esse apartamento ele só tem entrada social e aqui na parede, ó, você consegue ver a planta. Aquela porta que eu mostrei para você é essa daqui. A gente tem aqui a área de jantar que é super pequena. Esse apartamento tem cerca de 60 metros quadrados, talvez um pouquinho menos ou mais. Aqui a gente tem a sala de estar, a área da cozinha. Aqui fica a varanda com a lavanderia na varanda e uma área gourmet. Quarto número 1, que vai ser um home office. Quarto número 2, que é a suíte do quarto dela. E no quarto também tem uma varandinha com área técnica do ar-condicionado. A gente não está integrando essa sacada aqui no apartamento, a gente está mantendo a porta que divide os espaços. Isso foi uma decisão bem importante que a cliente tomou, assim, de deixar esses espaços como lugares separados mesmo, né? Então a gente mantém aqui, até porque o sofá ele é maior do que aquela profundidade, então ele vem um pouquinho para frente aqui e a área de passagem mesmo é essa daqui. Bom, vou começar contando para você que logo na entrada a gente vai ter aqui abaixo dessa janela um móvel que tem cara de móvel solto, mas na verdade ele foi planejado por nós. Ele é para ser tipo um aparador, uma sapateira, e toda essa parede aqui é num tom de azul. Esse tom de azul é o azul que é o céu nublado da Coral. Ele é um azul não muito escuro, não muito claro, com um fundo acinzentado, e aquela parede ali toda do fundo vai receber um revestimento de pedra natural. Logo mais eu vou mostrar para você, tá ali empilhado. Essa pedra, ela faz o destaque aqui, né? Então a gente vai revestir aqui e aqui, e todo o apartamento também recebeu forro de gesso, cortineiro, né? E todos aqueles detalhes que fazem muita diferença depois na hora de distribuir a iluminação, do conforto acústico do apartamento. Não é sempre que a gente coloca, mas é bacana, né? Você ter aqui, por exemplo, um detalhe de cortineiro todo iluminado, fazendo uma sanca de luz indireta. Já está sendo feita adaptação, né? O pessoal está aqui trabalhando, fechando essas canaletas. Esse apartamento tem algumas paredes de gesso, outras não, né? Agora, eu acho que o evento principal não é nem essa parte de pedra, apesar de que ela sozinha já é incrível, já é super linda. Eu entendo que o principal elemento desse projeto está aqui, bem nessa posição. Eu vou deixar para você uma foto de como vai ficar. Aqui a gente vai ter um painel de TV que voltado para a sala, né? Ele é painel de TV e voltado para cá. Ele é tipo uma cristaleira, um móvel para cozinha. E esse painel tem um formato super especial e tem também uma mesinha com 2 bancos, que é tipo uma mesinha de uma pequena copa, assim, né, anexa, e que ajuda também a criar mais passagem entre a cozinha, mais passagem visual. Aqui, para criar um painel assim, que vai ser feito em marcenaria, a gente estava avaliando se ia fazer de gesso, de marcenaria, como é que seria.
dia, precisa deixar a espera caindo do forro, assim, né? Espera de TV, de elétrica, toda a comunicação. É lógico que tudo isso já foi planejado no projeto que está aqui na parede. Aqui, essa área, aqui existe o piso da cozinha, mas a gente vai trabalhar com o mesmo piso em todo o apartamento. E ele é um piso muito lindo da Portinari, que chama Litus. Ele tá aqui, depois eu vou mostrar pra você ele lá no banheiro, porque ele é muito lindo, ele parece um granilite fininho, assim. E aqui nessa parede, marcenaria de cozinha, aquela cozinha que não é muito grande, precisa ser toda encaixadinha, então a gente tem geladeira, tem cuba, tem o fogão e vai ter uma porta também dividindo esses dois espaços. Aqui também tem depurador, né, essa área mais funcional, e a gente usou no projeto uma pedra que é um quartzito. A cliente ainda não bateu o martelo nessa pedra, se vai ser assim mesmo, se vai ser outra, mas a ideia era usar uma pedra natural bem marcada, bastante única, que conversa com todos os detalhes naturais que você vai ver que esse projeto tem, e até mesmo com esse móvel orgânico que a gente está usando aqui. Nessa área vai ter um sofá, a gente sugeriu para ela um sofá num tom de azul, que tem tudo a ver com o projeto, e aqui a gente tem um canto alemão com uma mesa que cabe mais ou menos 5 ou 6 pessoas, mas também existe a possibilidade, a gente deu 2 opções para ela. O projeto já está pronto, mas a nossa cliente ela tinha comprado um móvel aqui que ela estava insegura se ela ia usar aquele móvel ou não, e daí a gente coloca mais de uma opção para ela decidir depois. Nessa parte aqui da sala, a gente vai usar na parede esse revestimento aqui. Esse revestimento é uma pedra que chama moledo branca, e ela pode ter muitos acabamentos diferentes. Tem umas que são mais irregulares e daí são mais ásperas. E essa daqui, ela tem um trabalho mais polido nessas faces e mais arredondadinho nos cantos. Então ela fica um pouquinho menos rústica, mais parecido com um seixo, mas ela também tem esse efeito natural rústico que a gente adora, né? Olha só a quantidade de pedra que precisa e tem mais no outro quarto. Esse tipo de material, eu já falei pra você em outros vídeos, né? Ele tem uma perda bastante grande, porque a gente precisa ir cortando ele para instalar, e isso pode fazer com que se perca bastante nesse processo, assim, então precisa sempre comprar bastante a mais. Agora vamos para a área da varanda para eu mostrar para você como é que a gente vai fazer esse espaço aqui. Aqui a gente tem o espaço de lavanderia, ela fica imediatamente depois aqui dessa porta que a gente vai fazer de serralheria na cozinha. Foi uma escolha da nossa cliente também manter esses móveis mais ou menos na mesma linguagem, então aqui a gente vai ter o tanque, a máquina de lavar, aqui tem o espaço do aquecedor de passagem, e esse apartamento é aquela configuração bem padrão de construtora, sabe? Essa sequência de coisas. E apesar dele ter sido entregue todo novinho em folha, a gente sempre precisa fazer algumas adaptações, porque a gente está criando aqui ponto de elétrica de bancada que estava faltando aqui para ela, né? A gente está fazendo alguns deslocamentos aqui para deixar a máquina naquela posição, porque isso seria melhor em relação ao tanque. Aqui vai ter um armário grande. Então, na própria área da cozinha aqui você vai ver que está bastante mexido os pontos, porque isso é a adaptação que a gente faz para atender um novo layout, um layout que não é tão básico quanto aquele que a construtora entregou. Ali a gente também manteve, né, a paredinha que divide a porta do apartamento da cozinha, para não ficar muito exposto à lateral da geladeira. E nessa área aqui, a gente vai ter uma ilha bem pequena, mas também num formato muito legal, uma ilha orgânica. E ali a churrasqueira vai ser revestida, vai ter um espaço de cuba também. Agora olha aqui, quem tá aqui, os revestimentos desse projeto. Gente, eu sou alucinada nessa dupla aqui. Esse aqui é o Litus. Olha que lindo que ele tem uns granilites assim, né? Na verdade ele imita uma textura de granilite com essas pedrinhas, mas ele é num tom de cinza que meio que se dissolve, então ele não é um revestimento muito marcado. E a parte legal é que dessa mesma linha existe esse revestimento aqui, que é um revestimento mais trabalhado, com esse frisado. Esse aqui a gente tá usando em algumas posições de destaque no projeto dela, então existe esse revestimento numa parede de destaque aqui na lavanderia, né? Existe aqui nessa parte da churrasqueira. Ele não é um revestimento que tá
em todo o projeto, fazendo frontão, mas em alguns casos. E daí eles têm tons muito parecidos e conversam muito bem. Esse projeto aqui, ele tem muito de azul e uma base que é bastante neutra, assim, ele não é um projeto super colorido, mas você vai ver que mesmo assim ele é cheio de vida e muito aconchegante por causa dessas texturas que a gente está usando nos revestimentos. Aqui então vai ter essa ilha que eu tava falando pra você, né, que é uma ilha mais orgânica, que tem um bolhadinho assim, como um detalhe do pé dela, e o tampo também faz um formato mais arredondado, porque você tá vendo aqui que não é muito grande essa varanda, né, então a gente precisa garantir que as pessoas vão passar e que ninguém vai bater nas quinas dessa ilha. Agora eu vou levar você para a área mais íntima do apartamento, começando pelo banheiro aqui do corredor, que é um banheiro que a gente usou um pouco mais de cor, porque ele também vai funcionar como um lavabo. Aqui, a base geral do banheiro é esse mesmo revestimento, né, que é o Litus, ele tá aqui na parede, e nessa parede aqui a gente vai ter um revestimento de destaque. A gente vai usar esse cara aqui, que é o revestimento da Portobello. Olha que lindo! O nome desse revestimento é Indigo Graph, ele é azul também e parecido com aquele que está ali na varanda, esse aqui também vai trazer mais textura para a parede numa aplicação vertical. Imagina que lindo quando tiver aberta a porta, assim como eu estou mostrando para você, vai aparecer aquela textura na parede, né? Esse revestimento aqui vai ser aplicado ali e ele também tem um tom parecido com o azul que a gente está usando ali na sala, então todas as coisas caminham juntas. E já que a gente está dentro desse quarto aqui, esse é o home office da nossa cliente. Aqui é a entrada, aqui a gente vai ter um espelho, toda essa parede vai ter uma marcenaria, a gente escolheu fazer uma marcenaria bem grande aqui, com poucos nichos de função de escritório, mas o resto é armário mesmo. Você vai ver no projeto que o armário do quarto dela não é muito grande, porque a posição que a construtora deixou para ele, rola ali um armário de 2, 3 portas, não é nada muito grande. Então a gente está aproveitando essa parede aqui para isso. E do outro lado, a gente tem aqui toda essa adaptação de elétrica que você está vendo, porque aqui vai ficar a escrivaninha do home office. E essa escrivaninha também é penteadeira, então a gente precisa deixar ali ponto de prateleira, ponto de espelho, muitas coisas acontecendo aqui para atender essa imagem que eu vou deixar aqui para você, que tem uma escrivaninha aqui, que tem ponto de computador, né, um monte de funções e também retorno de iluminação para tudo isso ser iluminado. Quando o pontinho fica assim, ó, como você tá vendo aqui, significa que é um ponto LED, né, um ponto de fita LED. E ali, mais ou menos nesse alinhamento, vai sair essas prateleiras. Olha que interessante. Já que eu tô aqui, vou mostrar um outro revestimento para você que a gente vai colocar lá no banheiro dela, numa parede de destaque, mais ou menos como a gente usou aqui no banheiro do corredor, só que do quarto dela. Isso aqui é o que a gente chama de seixo rolado. Olha só, ele vem numa telinha, então ele é um revestimento que, além de ser muito caro, ele é que nem um mosaico, assim, né? E ele vem nessas caixinhas assim, todo teladinho, tem que depois rejuntar aqui branquinho entre eles. É um trabalho de artista fazer esse rejunte aqui. E esse revestimento, ele vai ser no banheiro dela, porque ela queria um banheiro que tivesse uma cara de spa, um banheiro relaxante, um banheiro que fosse inusitado, assim, que as pessoas entrassem e pensassem, nossa, que diferente. E nada mais diferente do que esse revestimento. E é bem aquilo que eu tava falando, né? Isso conversa diretamente com as pedras ali da sala, né? E com todo o conceito do projeto. Então todos os revestimentos estão muito assim aqui. A outra coisa que eu adoro na obra é quando os materiais estão assim, ó. Porque daí toda a equipe de obra tem tudo disponível e isso só é possível quando a gente tem um projeto organizado com quantitativo, tudo certinho. Esse projeto ainda tá nessa fase, mas olha só, todas as luminárias previstas já estão compradas, a gente tem aqui argamassa, tá tudo funcionando, iluminação. Aqui tem os ralos, tá tudo organizadíssimo para as próximas etapas. E quando a gente tem essa disponibilidade, os revestimentos todos escolhidos, tudo certinho, na mesma fase, quando o pessoal vai precisar instalar, isso dá muito mais agilidade no processo, né? Já pensou você ter que marcar tudo isso aqui sem ter ideia de onde é? É óbvio que todo mundo sabe que precisa de projeto para começar uma obra, mas às vezes você só tem noção quando você tá olhando assim mesmo e pensa, poxa, é muita coisa, né? É muita coisa para
para decidir, comprar, até a cor do rejunte que vai unir as peças fica especificado num projeto. E agora eu vou mostrar para você a suíte dela, né, que é a suíte principal e o último ambiente desse projeto. É o quarto, é a suíte principal do projeto, a única suíte, na verdade, né? E aqui eu vou começar na entrada te mostrando uma coisa. Tá vendo isso daqui 5B, 5E, 5C e toda essa marcação aqui? Isso aqui são os retornos de iluminação. A gente vai ter vários tipos de luminária aqui nesse quarto e esses retornos de iluminação significa assim, as lâmpadas 5B vão ligar nessa tecla do interruptor, as 5E vão ligar nessa tecla. Com essa distribuição aqui, depois a gente consegue fazer cenários diferentes de iluminação, né? Para que as luminárias não liguem todas juntas, para que a gente tenha o controle do que está acionando o que. E aqui a gente tem vários pontos no quarto dela. Tem cortineiro, na verdade tem uma sanca aqui, tem toda essa cabeceira. E esse quarto aqui, a gente está trabalhando com uma cabeceira muito limpona. Vou deixar a foto aqui de como vai ficar. E aqui é a parede que eu falei para você, ó, que não é uma parede muito grande, que é essa parede aqui do armário. E aqui a gente não tem um armário tão grande para uma pessoa colocar todas as roupas, por isso que a gente está aproveitando lá também. Aqui fica a porta do banheiro, com já o espaço do ar-condicionado, aquele detalhezinho de sempre ali, né? O ar-condicionado ele precisa ter um afastamento embaixo e em cima. E se o rebaixo de forro não consegue dar conta de ter esse afastamento de cima, a gente precisa fazer esse recorte. Isso é muito comum em ambientes menores ou quando o rebaixo baixa muito, né? Aqui vai ter um painel de TV todo assimétrico, assim, com os frisos amadeirados. E no banheiro dela, aquele revestimento que eu falei, né? Vai ter o litos em uma parte do banheiro e aqui nessa parede o seixo bem destacado, bem lindão. Logo que a gente entra, você vai ter essa primeira visão desse seixo. Pena que a imagem do projeto nunca faz jus à vida real, porque eu tenho certeza que quando eu voltar daqui a alguns meses para mostrar para você, você vai ver que vai ficar muito mais legal. Tem um último detalhe que eu quero mostrar para você aqui no banheiro. Esse detalhe aqui. Aqui a gente ainda tá ajustando, tá, gente? Não vai ficar exatamente assim. Mas isso aqui é a descida de elétrica que vai iluminar esse nicho aqui do banheiro. Para fazer um nicho iluminado como esse, a gente precisa de uma fita específica que tenha IP65, que é a resistência da água, e a gente precisa ligar essa esfera elétrica lá com o forro. Depois a fonte vai ficar ali também. Então, esse nicho aqui do banheiro vai ser todo iluminado, mas isso precisa ser muito previsto, já que ele é todo embutido assim a solução, né? Essa tomadinha aqui já tinha, mas a gente vai deslocar. Olha o acabamento aqui também, apesar da peça grande de porcelanato, que é sempre maravilhoso porque tem menos junta, a gente precisa, dentro do box pequeno, diamantar, dessa forma aqui, né? Tem muitas maneiras de fazer a queda, mas o ralo da construtora já estava aqui, então fica sugerido que a gente faça dessa maneira aqui, né, para um melhor escoamento. Esse aqui é um ralo oculto, então ele já tá com o recorte da peça aqui. Ralo oculto é meio polêmico, nem todo mundo ama, mas eu gosto bastante, porque fica um acabamento bem lindo aqui, né, dentro do box, e a queda garantida para aquela posição. O quarto dela também tem ali uma varandinha. Essa varandinha no projeto a gente também não está integrando, porque a gente está deixando o tapetinho do xixi do Noah, que é o cachorrinho dela, que aliás foi uma peça muito importante do projeto, sempre pensado tudo para ele. E aqui fica a área técnica, que é aquela máquina do ar-condicionado externa que a gente também precisa dar uma função. Olha que bonito o guarda-corpo aqui, ele é todo amadeirado. Esse prédio fica aqui na Vila Clementino. Nessas obras que eu tô mostrando pra você aqui em São Paulo, você tá vendo que muitas delas estão bem nessa fase bem de obra, né? A gente tá no mês de agosto, né, gente? Todo mundo... Quer dizer, não sei quando é que esse vídeo vai pro ar, mas eu agora tô no mês de agosto. Muita coisa acontece nesses meses, assim, do meio do ano pro final, porque todo mundo quer o seu apartamento pronto para o final do ano. Mas olha o tanto de coisa que ainda tem para fazer aqui. Então, quem quer fazer uma obra para ficar pronta no final do ano, precisa começar essa obra o quanto antes possível. Então, começar aí pelo meio do ano é uma boa oportunidade se você quer ter tudo prontinho. E para isso, faça seu projeto no início do ano. O cronograma de projeto e obra nem sempre demora um ano inteiro, mas quanto mais antecedência você fizer, melhor, é um processo mais tranquilo, tem muita coisa para comprar, muita coisa para entender. Trabalhar dentro dessa organização garante que tudo caminhe com mais agilidade depois. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui no AP Ametista e já vou mostrar para você ele super evoluído daqui a alguns meses, tenho certeza. Você sabe, né? A gente é um escritório de Porto Alegre, mas eu nunca me afasto dessas obras e a gente tem parceiros
incríveis aqui em São Paulo para acompanhar, para executar, então tudo caminha como se eu estivesse lá. E eu fico indo e vindo, que eu não consigo ver meus filhos crescerem e saírem do papel longe de mim. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, me conta o que você achou, gostou dos revestimentos, tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui. Até mais!